Vamos lá, galera. Vamos estudar o capítulo 2 aí do livro, que vai ser as projeções, representação cartográfica e escala, tá? Começando primeiro pela representação cartográfica. Então, a representação cartográfica é o quê? É justamente a utilização, né, dos mapas. O que é um mapa, né? O mapa, ele é uma linguagem simbólica, né, de uma determinada realidade. Então, você vai mostrar uma realidade, né, em uma folha de papel, né, num plano, por exemplo. Então, a cartografia ela é a ciência, né, da confecção de mapas, é a ciência que vai estudar mapa. Ela pode ser considerada, ela é uma ciência e também pode ser considerada uma arte, né, a arte de confeccionar mapa. Então, é muito importante a gente saber ler um mapa, né? Então, um mapa ele vai te dar muitas informações. Então, cabe você saber ler e interpretar essas informações. Então, no passado, se utilizava muito o mapa para conhecer o território, né, do inimigo. No caso, você utilizar isso para guerrear, saber quais eram as fronteiras, saber quais eram as fraquezas, né? Então, você tinha que ter um conhecimento do mapa, de leitura desse mapa. Então, muitos de vocês, muita gente não sabe ler o mapa, né? Olha o mapa e não entende. A prova do Enem é cheia de mapa, cheia de tabela, cheia de gráfico. Então, cabe você saber ler esse mapa, interpretar este mapa, tá? Então, tudo hoje é mapeado. Qualquer coisa a gente pode mapear, tá? Então, para começar, vou explicar lá o que não pode faltar em um mapa, tá? No mapa nós temos que ter o título, né? O que é esse título? Ele vai dizer de que aquele mapa estava falando. Qual é o fenômeno que vai ser representado ali naquele mapa. Por exemplo, nós também temos que ter a legenda. Então, o que é a legenda? A legenda é o símbolo, né? O que significa cada símbolo daquele que está ali no mapa. E a gente tem a escala, né, gente? O principal de um mapa é a escala. Se não tiver uma escala, não é considerado mapa. Então, a escala ela vai dizer o quê? Quantas vezes você reduziu uma determinada realidade para caber numa folha de papel. É a proporção. Quanto você reduziu aquele fenômeno ali para caber numa folha de papel. Eu não tenho uma folha de papel do tamanho do planeta, né, para fazer um mapa real. Não tem, então eu tenho que utilizar uma escala, ou seja, eu vou reduzir várias vezes, milhões de vezes, para caber aquela realidade dentro de um mapa, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a escala. Falar um pouquinho do primeiro mapa, né? Então, o primeiro mapa da história é o mapa de Garçu. Esse mapa, né, ele foi feito em uma argila, né, cozida, como vocês estão vendo aqui, uma pedra, um pedaço de barro. Então, foi desenhado. Esse mapa aqui representa a antiga Mesopotâmia, que é o atual Iraque, tá? E lá, ó, tinha os rios, né, que eram representados aqui por esses traços, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, o primeiro mapa que a gente falou é o mapa de Garçu. Depois que foi feito no barro, esse mapa ele evoluiu para os papiros, depois evoluiu para o papel e hoje, modernamente, nós temos os mapas digitais, né, que estão aí no próprio celular de vocês. Aqui nós temos a representação do mapa de Garçu no próprio barro. Aqui nós já temos eles no papel, né? Aqui nós temos a imagem satélite e o mapa já acabado, né? Com todos os elementos, tá? Só para mostrar a evolução, certo? Os tipos de produtos cartográficos. Nós temos aqui dois conjuntos de mapa, né? Nós temos os mapas topográficos e nós temos os mapas temáticos, né? O que é um mapa topográfico, gente? O mapa topográfico é um mapa onde vai mostrar, né, as dimensões de um terreno, de uma área. Então, essas dimensões elas vão ser dadas tanto no sentido horizontal, que é o plano altimétrico, como no sentido altimétrico, que é no sentido vertical, né, as medidas da altura. Então, o mapa topográfico ele vai te dar uma medida na horizontal e na vertical. Então, ele vai te dar uma medida plano, altimétrico e altimetria, né? Então, tanto na horizontal como na vertical ele vai te dar essas medidas. Geralmente, esse mapa ele é na escala, né, pequena, mas ele pode ser feito também na escala grande. Geralmente, ele vem em curvas de nível, tá? Então, aqui um exemplo de um mapa topográfico, né? Que é as curvas de nível, nós estamos vendo. Cada curva dessa representa uma altimetria, né? Uma altitude. E nós temos aqui rios, nós temos estrada. Então, esse mapa topográfico ele é muito utilizado pelos engenheiros, né? Nas construções. Então, você vai construir um shopping, uma estrada, um viaduto, uma ponte, um prédio, edifício, vocês vão utilizar, né? Eles vão utilizar esse mapa topográfico, né? Para saber a altura do terreno e as medidas do terreno.
O outro tipo de mapa, né, é o mapa temático, tá? Como o próprio nome diz, ele vai trazer um tema específico, tá? Então eu posso ter um mapa do relevo, eu posso ter um mapa da geologia, um mapa da vegetação, um mapa do clima, um mapa da população, um mapa da agricultura. Então eu vou ter um tema específico, tá, nesse mapa. Como a gente falou lá, os elementos de um mapa. Então, eu tenho aqui o título do mapa, né? Esse título aqui, Brasil, alfabetização, né? 2010. Então, como é que estava o Brasil em 2010 no número de alfabetos, né? Alfabetizados? Eu tenho a legenda, que é a explicação aqui, ó. Como é que ela está representada aqui? Ela está representada por cores, né? Cores mais fortes, cores mais fracas. E aqui eu tenho uma quantidade. Por exemplo, a cor mais fraca significa que, né, pessoas alfabetizadas de 5 anos de idade ou mais, apenas 60, né? Por cento, tá? A cor mais forte aqui que é o rosa, eu tenho mais de 90% de pessoas alfabetizadas, né? Mais de 5 anos. Onde é que está essa maior população? Está nos estados do sul do Brasil, no centro-sul. Então, ou seja, no centro-sul é onde nós vamos ter mais pessoas alfabetizadas com mais de 5 anos, certo? Onde é que tem menos pessoas alfabetizadas, né? Até 60% com menos de 5 anos. Ó, nós temos aqui a região norte e também a região nordeste. Ou seja, vocês estão interpretando nessa informação. A informação está aqui. Agora você tem que saber interpretar ela, saber ler essa informação. Aqui eu tenho a escala, né? Ó. Aqui nesse caso aqui nós temos a escala gráfica. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Tá? Nós temos dois tipos de escala. Aqui nós temos a escala gráfica. Tá? E aqui todos os estados. Ainda falando da carta topográfica, ó, aqui eu vou falar disso melhor na sala, porque aqui não dá para mostrar. Mas aqui nós temos, ó, uma carta topográfica, aqui está a altimetria. Quanto mais próximo essas linhas estiverem, significa que mais alto vai ser. Se eu pegar essas linhas aqui, puxar, como vocês estão vendo aqui, ó, eu vou formar um relevo, né? Essa representação aqui. Mas essas curvas de nível eu vou explicar melhor em sala, tá? Para vocês. Isso aqui é um exemplo de um mapa topográfico. Então, falando um pouco das escalas, né? Nós vamos ter, vou aqui por slide um pouquinho. Então, nós vamos ter dois tipos de escala, tá? Nós vamos ter a escala geográfica, que eu já até falei disso na primeira aula. A escala geográfica, ela representa o quê? Um recorte do espaço. E essa escala, ela pode ser local, regional, né? Nacional ou continental e mundial, tá? Então, eu até falei que essa escala geográfica, ela está relacionada com o conceito de lugar, tá? Não sei se vocês estão lembrando, mas eu falei em sala. A outra escala que nós vamos ter é a escala cartográfica, tá? Então, essa escala, ela define, de fato, né, a representação de um mapa, a proporção, né, do objeto real e o objeto representado. Ou seja, quantas vezes eu reduzi aquela realidade, aquela coisa real, para caber na folha de papel, tá? E na escala cartográfica, eu vou ter dois tipos. Eu vou ter a escala numérica e a escala gráfica, tá? Então, na escala numérica, eu vou ter, né, uma escala fracionada, né, uma fração. E na escala gráfica, eu já vou ter barras representando o valor exato. Por exemplo, eu tenho aqui uma escala numérica. Então, ela vem em forma de uma fração. Então, onde eu vou ter um numerador e um denominador. Então, aqui eu tenho o numerador, né, que é o número 1, e tem o denominador, que é 100 mil. Como é que eu leio essa escala? Eu vou ler 1 por 100 mil. Tá? Significa dizer o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na realidade. Tá? Então, essa escala também pode vir representada por uma barra. Tá? Então, isso aqui, tanto isso como isso é uma fração. Então, o numerador é o número 1 e o número maior vai ser o denominador. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na realidade. Quando a gente for fazer os cálculos de escala, vocês vão utilizar essa escala aqui, a escala numérica, tá? A outra escala que nós vamos ter é a escala gráfica, tá? Então, ela já vem representando a distância no terreno sobre uma linha graduada. Normalmente, quando as proporções estão divididas em décimos, para que se possa medir a distância com maior precisão. Então, diferente da escala numérica, né, que na escala gráfica não há necessidade de cálculo, basta tomar qualquer comprimento. Ou seja, aqui já vem definido o valor da escala. Então, por exemplo, o valor dessa escala aqui, 1 centímetro do mapa equivale a 1 quilômetro na realidade. Então, eu tenho uma representada, né? Dessa maneira e dessa maneira. Isso aqui é a escala gráfica. Quando vem a escala gráfica, ela já está transformada. Vocês vão só fazer os cálculos normal. Só que a escala numérica é aquela que vem, né, na forma de fração e é a que vocês vão utilizar. Quando vier com ela, vocês terão que transformar aquela escala, tá?
Vamos ver aqui no livro. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, um outro exemplo de mapa. Eu tenho aqui Brasil, divisão política, tá o título do mapa, certo? Então, aqui tem a divisão política. Então, aqui tem os estados. Nesse caso aqui, né, a legenda não veio porque já está com o nome dentro do próprio estado aqui, como vocês estão vendo. A escala que está aqui, a escala gráfica, né? Estão vendo? Ó, deixa eu subir um pouquinho. Então, aqui está 340. Significa dizer o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 340 quilômetros na realidade. Mas aqui em cima eu tenho a escala numérica, né? A escala numérica é o quê? 1 por 34 milhões. Significa dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 34 milhões de centímetros na realidade. Essa escala aqui ela é considerada uma escala pequena, tá? Por que é uma escala pequena? Porque eu vou representar todo o Brasil, ou seja, eu vou ter uma grande área representada, mas eu vou ter uma menor riqueza de detalhe. Eu vou ver apenas pontos representando, né, os estados, as capitais, né, os municípios. Eu não vou ter uma grande riqueza de detalhe, tá? A escala gráfica, essa é a escala aqui, 340 km. Então, 1 centímetro do mapa equivale a 340 quilômetros na realidade. Só que quando vocês forem fazer cálculo, vocês vão utilizar essa escala numérica que vocês vão ter que transformar. Mas isso eu vou explicar também em sala, porque por aqui não tem como, né? A gente vai precisar fazer os cálculos. Isso aqui. Só lembrando, eu tenho a escala geográfica e a escala cartográfica. A escala geográfica é essa que vai representar um recorte do espaço. Ela pode ser uma escala local, uma escala regional, uma escala nacional ou uma escala mundial. E essa escala, né, geográfica, ela está relacionada ao conceito de lugar. A escala cartográfica é a escala que vai me dar a dimensão, a proporção de quantas vezes eu reduzi uma realidade para caber numa folha de papel. E aí eu tenho dois tipos de escala cartográfica, a gente acabou de ver, que é a escala numérica, que é essa que vem em forma de fração, e a escala, né, gráfica, que já vem transformada na barrinha aqui, ó, tá? Como vocês estão vendo aqui. Como eu mostrei também lá no slide. Esses cálculos não vamos fazer agora, só quando tiver em sala de aula, tá? Falando um pouquinho ainda de representação, eu falei do mapa, né? Mas o mapa ele é uma representação bidimensional, né? Em duas dimensões, de um plano e a mais utilizada, né? Olha aqui como a gente está vendo. Então, o mapa ele vai ser representado no plano. Geralmente, ele é numa escala pequena, tá? E vai me dar uma grande área, não... Geralmente, uma grande área representada, mas me dá uma menor riqueza de detalhe. Eu posso ter outra representação, que é a representação tridimensional, ou seja, aquela que é próxima da realidade. Por exemplo, o globo. Então, o globo ele é uma representação tridimensional. Eu tenho a forma exata, né, do planeta, as medidas. Só que para estudo não é ideal, né? Não tem como cada aluno andar com um globo debaixo do braço, por exemplo. Então, por isso que se adota um mapa, né, que é uma representação num plano, né? Então, fica mais fácil para você estudar. Dentro dessa classificação ainda do mapa, nós vamos ter, né, o mapa, que ele vai ser uma escala pequena, como eu falei. Nós vamos ter a carta, que a carta ela vai representar uma área maior. Ela vai representar a menor área, mas vai te dar maior riqueza de detalhes. Geralmente a carta ela vem numa escala grande ou média, tá? Então eu posso representar a cidade inteira de Pindaré, de Santa Inês, um bairro, tá? E eu tenho ainda a planta, né? A planta ela vai vir numa escala super grande, ela vai me dar muita riqueza de detalhes. Então pode ser a planta da minha casa, a planta de uma escola, a planta de um prédio, tá? Então ela vai ser numa grande escala, numa super escala. Deixa eu ver aqui. Cadê a escala, gente? Rapidinho. Não é aqui. Cadê? Classificação dos mapas que eu tô procurando, não acho. Só um momento, gente. Já falei do globo, já falei do mapa, né? Isso aqui ainda não. Daqui a pouco. Gente, cadê que eu tô procurando?
Tá, isso aqui a gente já falou na aula passada, tá? Orientação cartográfica, escalas cartográficas, escalas... Acabei de falar da escala numérica, escala gráfica. Vou mostrar o conjunto. Isso aqui ainda não. Pessoal, depois eu vou deixar um exercício, né, lá no Classroom, lá na sala, para vocês responderem lá mesmo, tá? Não vai ser mais preciso escrever, pelo menos por enquanto, não, tá? Eu não tô achando o que eu queria mostrar para vocês. Não tô achando. Depois eu mostro, tá? Então vamos agora sair um pouquinho aqui da escala e vamos entrar dentro das projeções agora, tá? Das projeções cartográficas. Então, dentro das projeções cartográficas, a gente vai ter as representações de como fazer mapas, né? Então, nós vamos ter três tipos de projeções cartográficas. Nós vamos ter as projeções planas ou azimutal, as projeções cilíndricas e as projeções cônicas. Tá? A projeção cilíndrica, como o próprio nome diz, é porque esse globo ele vai ser colocado em torno de um cilindro, vai ser jogado uma luz dentro dele, ele vai ser projetado no cilindro e dessa maneira vai ser desenhado. Tá? Então, é dessa maneira que é feito a projeção cilíndrica. A projeção cônica, a projeção plano-azimutal. Então, você é jogado uma luz nesse globo e ser colocado dentro de um plano. Então, novamente, ela vai tangenciar, né, o ponto aí, vai ser desenhado. E eu tenho uma projeção cônica, como o próprio está dizendo, é um cone em torno de uma parte do planeta. A luz vai ser jogada e ele vai ser desenhada. Vamos ver cada uma delas. Então, mostrando aqui novamente a projeção cilíndrica, né, dentro de um cilindro. A projeção cônica representa apenas uma parte. E a projeção plana ou azimutal. Então, dentro das projeções elas cartográficas, né, elas têm deformações. Toda projeção ela vai ter uma deformação. Não tem nenhuma projeção perfeita, não tem nenhuma projeção exata. E por quê? Porque a Terra ela é esférica. Então, eu não tenho como representar algo esférico em um plano sem ter nenhum tipo de distorções. Então, como tem distorções, cabe você utilizar a melhor projeção para aquilo que você quer representar, que você quer estudar. Dentro dessas deformações, né, a gente vai ter as projeções conformes, as projeções equivalentes e as projeções equidistantes. Vamos começar pela projeção cilíndrica conforme, tá? Então ela preserva os ângulos, né? São paralelos e meridianos que se cruzam, formando ângulos retos, e aí vai distorcer a forma no mapa. Então, nessa projeção aqui, digamos, onde é que eu vou ter as medidas mais reais? Seria no meio do planeta, próximo da linha do Equador. Só que essa projeção, ela deixa, né, deformado. Então, ela vai deformar bastante os polos. Por exemplo, a Antártica que vai parecer imensa. Eu tenho aqui a América do Norte, eu tenho aqui a Groenlândia, a Europa, parecendo muito grande. E na realidade elas não são tão grandes assim. Por exemplo, o Brasil é maior que a Europa, mas aqui ela parece maior. O Brasil é maior que a Antártica, mas aqui a Antártica parece maior. Então, há deformações, certo? Essa projeção aqui é a projeção, né, cilíndrica conforme de Mercator, é uma das mais famosas. Essa projeção ela valoriza a Europa. Os países ricos eles ficam bem no centro, né, e aparecendo um tamanho bem maior do que são. Durante muito tempo, essa projeção aqui foi utilizada, né, pelos europeus como uma visão eurocêntrica, colocando a Europa no centro do mundo, a Europa maior do que ela é na realidade. E por quê? Porque esse mapa foi feito lá em 1500, justamente no momento das navegações, onde estavam sendo descobertos novos territórios. Então, era a maneira de dominar, aquele povo dominado, mostrar, nós somos um continente, um país grande, né, um continente grande, poderoso, ninguém pode lutar contra a gente. Era a maneira de colocar aquela ideologia, né, da Europa no centro do mundo, o eurocentrismo, e para justamente evitar que os colonizados se rebelassem. Aqui é uma projeção cilíndrica, né, equivalente. Então nessa daqui ela vai deformar as áreas, mas ela vai conservar, né, a relação constante da área. Então, aliás, ela não deforma as áreas, né, e ela mantém e conserva a relação da área. E geralmente vai alterar a forma. Qual é a alteração aqui? No sentido norte-sul. Observa que esses mapas eles parecem mais esticados. Só que o Brasil aqui apareceu maior do que a Europa, por exemplo, então que é o real, tá? A África também. Essa projeção aqui, a projeção de Petris, ela acaba valorizando os países do hemisfério sul, os países pobres. Diferente da outra anterior, que valorizava os países do hemisfério norte, os países ricos, tá? Então aqui era já uma outra ideologia.
Ó, aqui nós temos um exemplo do continente africano, né, na projeção conforme e equivalente. A projeção conforme, olha só. Projeção equivalente. Então, a equivalente ela mantém a forma mais real da África. Já a conforme não, ela estica, né, um pouco mais as formas, ela deforma. A projeção de Moll-Wade, né, que seria uma projeção mais real, tentando conservar tanto, né, as distâncias equivalentes como a forma, tá, dos continentes. Aqui eu tenho uma projeção equidistante, tá? Ela não apresenta deformação em linha reta. Isso é possível em determinada direção. São menos empregadas que as projeções conforme equivalente, porque raramente é desejável um mapa, né, com essas distâncias corretas. Então, geralmente a projeção plano azimutal ela é muito utilizada para fazer os planos de voo, né, ou os planos, né, marítimos. Também é utilizada geralmente nos radares, na imagem dos radares satélite, é essa projeção que é utilizada. Aqui a bandeira da ONU, por exemplo, é feita nesse modelo, ou seja, no centro, né, como se no centro tivesse um país para dizer que a ONU seria uma organização neutra, né, representaria todos os países, apesar de a gente saber quem manda é os Estados Unidos. Então, nessa projeção aqui, quem estiver mais próximo do centro, mais real. À medida que você vai se distanciando, ó, vai ficando deformado as áreas, tá? Aqui uma combinação equidistante, equivalente, né? Em cima, equidistante, embaixo, equivalente. Aqui são as projeções afilásticas, ou seja, ela não tem nenhuma das propriedades anteriores. Né? Equivalência e conformidade equidistante variam muito, então não tem um rigor técnico, né? As projeções afilásticas. Outra imagem. Aqui mostrando para vocês mais uma vez as projeções. Então aqui nós temos as características, né, da projeção plana. Então são mais próximas do ponto que tangencia, ou seja, aqui no centro. Então elas no centro vai ter menos deformações, eu já tinha falado. Elas são, a distância, né, são mais distorcidas, aparece porque elas vão abrangendo outros hemisférios. Geralmente é utilizado, como eu falei, na navegação marítima aeronáutica, né, dos bancos, tá, e também em países e estados, né. Ó, novamente, à medida que vai se afastando, vai deformando. Quanto mais próximo do centro, mais real. Projeção cônica, né, como a gente já viu que é a forma de um cone. Geralmente essa projeção, ela é mais... As medidas mais reais vão ser aqui no meio dela, tá? Então, são paralelas concêntricas em relação às vestes do cone. Então, tudo vai se direcionando para uma ponta. Os principais usos, geralmente é utilizado, né, nas altas latitudes. Então, para eu representar um continente, um hemisfério específico. Então, eu posso fazer uma para representar o hemisfério norte e uma para representar o hemisfério sul. Então, geralmente os países do hemisfério norte utilizam essa projeção aqui, essa projeção cônica, tá? A projeção cilíndrica, como a gente também já viu, deforma a superfície, mantém as de baixa, né, as baixas latitudes, né, mais próximo do real. Então aqui que estiver mais próximo da linha do Equador vai ser mais real. Apresenta meridianos e paralelos retos, perpendiculares, ou seja, ângulos retos. E a que é mais conhecida é a de Mercator e a de Petris. Aí a gente até viu que a de Mercator, essa daqui, valoriza mais a Europa, né, o hemisfério norte. E a de Petris é aquela que os países ficam mais esticados no sentido norte, estou valorizando os países do hemisfério sul. Tá? Geralmente essa aqui é a mais utilizada na cartografia, né? Aqui mostrando, gente, a forma da Terra, né? A Terra, ela não é uma esfera perfeita, ela é cheia de altos e baixos. Então, a Terra, ela é um geóide, né? Então, ou seja, mais ou menos isso aqui, ó. É uma figura que não é perfeita. E aí se adotou na matemática o elipsoide, que é um modelo matemático que mais se aproxima do geóide, justamente para facilitar, né, a construção de mapas, de cartas, sistema de GPS e navegação de maneira geral. Ó, uma imagem aqui da Terra, né? Como ela é, não é uma esfera perfeita. Aqui novamente uma imagem. Então, aqui estão as projeções, vocês vão dar uma lida, tá? Depois. Aí aqui a gente tem as equivalentes, como eu falei novamente, a de Petris, esticada no sentido norte e sul, né? Valoriza os países do hemisfério sul. Então aqui nós temos o título do mapa, aqui nós temos a escala, né? E ainda tem a orientação que pode aparecer. Eu tenho aqui uma outra projeção, que é a projeção de Hoddesdale. Observe que esse mapa está de cabeça para baixo. Esse mapa está errado.
Não, não está errado, né? A gente adotou o norte em cima e o sul embaixo, mas isso é relativo porque a Terra é esférica, então dependendo do seu ponto de visão, imagina que você está no espaço. Então, de repente, o sul pode estar lá em cima e o norte embaixo, e vice-versa, tá? Depende do ângulo de visão. Então, esse mapa também não está errado. Eu tenho aqui, né, o mapa, né, também aqui distante, então eu tenho aqui na projeção azimutal, a gente também já viu. Eu tenho os mapas afiliados, como eu falei, não tem um padrão, né, específico. Aqui eu tenho uma projeção de Robson. Essa projeção de Robson é uma tentativa de colocar, né, pegar um pouquinho de cada projeção para tentar chegar próximo da perfeição. Mesmo assim, tem distorção, tá? Mas aqui seria, digamos assim, o mais próximo do real, conservando as formas, conservando, né, as distâncias entre esses países, né, entre esses locais. Deixa eu ver, mas aqui, não, voltando. A gente vê as visões de mundo, né? Como eu falei para vocês, a Europa, ela foi, né, a projeção seguinte foi utilizada há muito tempo, né? Como o eurocentrismo, né? Como uma ideologia de colocar a Europa no centro do mundo, a Europa como o maior continente do mundo. E aí no passado tiveram outras visões, né? Os primeiros mapas, né? Como a gente viu lá o mapa de Gassu, mostrava, né, a parte da Mesopotâmia. Nós temos aqui o mapa de Rosselli, né? Que é um mapa que ainda não era um mapa real, né? Mas era uma tentativa, como vocês podem observar. Esse mapa é de 1569, tá? Quando ele foi elaborado. Então era um mapa principalmente histórico, tá? E também tinha a característica né, dos mapas lá do Mercato, né? Um outro mapa que não está aqui, mas vocês podem observar, né? É o mapa T. Esse mapa T ele representava, né, a Jerusalém, que seria a cidade prometida, o inferno e o jardim do Éden, né? Então era um mapa muito utilizado pela Igreja Católica, tá? Era uma igreja também utilizava, né, esse tipo de mapa. Durante também muito tempo se acreditava que a Terra era plana, né, gente? Que hoje vocês sabem a Terra não é plana, apesar de ter alguns aí que acham isso, mas a Terra não é plana, tá? Vamos deixar isso bem claro. Aqui nós temos o mapa, né, de Fra Mauro. Então, observa também um mapa diferente, não tinha ainda todas as regiões, tá? Esse mapa aqui é de 1884. E hoje nós temos, né, os mapas mais reais, já com as imagens satélite. Né? Olha só esse mundo, esse mapa aqui é a visão unipocêntrica do mundo. Então, quem está aqui no centro desse mapa, no meio, é o mapa do Japão. Tá errado? Não tá errado. Então, o mapa do Japão no centro, né, e os outros continentes e países, né, ao redor. Tá? Observe o mapa do Brasil. O mapa do Brasil também está aqui no centro e o resto do mundo ao redor. Então, isso aqui, o mapa do Brasil está na projeção plano azimutal, né? Observe que os outros vão ter uma deformação e ele está aqui no meio. No cenário internacional, né, o Brasil também está no meio, né? Observe que o resto dos continentes estão ao redor. Então, uma projeção, né, dessa daqui, uma projeção cilíndrica, né? Colocando o Brasil no centro, assim como está o Japão, tá? Então, é uma visão também de mundo. Tá? Observem aqui. Então, essa do Brasil aqui é a projeção, né, de 1981, que foi feito pelo general. Então, esses mapas também aqui eram muito utilizados para a guerra. Então, colocava o seu país no centro e os demais ao redor, justamente por causa de uma guerra, no caso de um ataque, conhecer o território, né, do inimigo. Então, era muito utilizado pelos generais do exército esse tipo de projeção aqui, certo? Então, eu quero que vocês deem uma lida melhor e aí a gente vai tirar as dúvidas, né, lá no Skype, quem puder entrar, tá? Quero que vocês entrem no Skype para a gente tirar a dúvida sobre essa aula. A parte dos cálculos eu vou fazer em sala de aula. Eu vou deixar o livro digital, né, lá na Classroom também para quem quiser baixar, que não tiver com o livro em casa. E aí nós vamos tirar as dúvidas lá no Skype, beleza? E depois eu vou deixar uma atividade também para vocês lá no Classroom. Beleza, gente? Então, obrigado.